Olá, pessoal. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, você e toda a sua casa, a sua família, e que o Espírito do Senhor venha trazer entendimento para a sua mente, para que você possa conseguir compreender a palavra de Deus e assim encontrar o caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho. Então nós precisamos encontrar o caminho, não é verdade? Olha, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que há muito tempo as pessoas vêm falando, né, sobre esse assunto, que é sobre a vinda de Jesus, né? Primeiro eu queria chamar a atenção aqui para esse detalhe, a vinda de Jesus. Por aí você ouve falar na volta de Jesus. Na Bíblia existe 51 versículos que fala sobre esse assunto. Mas apenas um desses 51 versículos trata como volta de Jesus. Ele diz: Eu voltarei. Né? Apenas um. Os demais 50 versículos sempre fala da vinda do Filho do Homem, da vinda do Rei dos Reis, etc. Né? Bom, vamos direto ao assunto, que é para não se estender muito no vídeo, né? Nós vamos meditar hoje numa passagem que está em Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim, ó: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, não se enganem, nem vos perturbeis, quer, olha que detalhe, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha só, ele diz assim, ó, isso aqui ele está querendo dizer o seguinte, que ainda que ele falasse que Jesus já está perto, não é para ninguém acreditar. Já começa por aí. Ele tá falando isso. Ainda que, vou repetir, ainda que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Vamos continuar que é para você entender. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes, olha os detalhes, sem que antes venha a apostasia e se manifeste, olha só o detalhe, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, etc, etc. Mas eu vou já pular um pouquinho para não ficar muito longo. Olha só, aí diz aqui, ó, no versículo 6 diz assim: E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um, ó o detalhe, que agora o retém, até que do meio seja tirado. Até que do meio seja tirado. Quem é esse que o detém? Esse é o Espírito Santo. Mas o texto aqui, ele está muito claro. Aliás, eu não consigo entender como que as pessoas têm dificuldade de entender isso aqui. Porque você vê por aí a pessoa dizendo assim: olha, Jesus pode voltar hoje. Hoje à noite Jesus pode voltar. Jesus pode voltar amanhã. Não é isso que diz o texto. O apóstolo Paulo ele enfatiza que ninguém vos engane. Não será assim. Não é assim. Sem que antes, eu já falei aqui, né? Você deve ter ouvido.
E eu vou chamar a atenção mais uma vez, sem que antes o filho da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição, se manifeste. Ou seja, aqui ele já deixa claro que Jesus só vai vir, a vinda de Jesus só vai acontecer quando o filho da perdição, que é o anticristo, se manifeste. Então, esse negócio de, ele vai voltar hoje, ele vai voltar a semana que vem, o mês que vem, isso não é verdade, pessoal. A Bíblia está mostrando aqui de forma clara que ninguém se engane. Não vai acontecer enquanto o filho da perdição não se manifestar. E você sabe quando que ele vai se manifestar? O filho da perdição, que é o anticristo, que se opõe a tudo que é Deus, que se chama Deus, tudo que é objeto de culto, etc. e tal, ele só se manifestará no mundo, só será revelado a verdadeira natureza dele, depois que ele governar 3 anos e meio. 3 anos e meio ele precisa governar para poder ele se manifestar como de fato ele é. Então Jesus não vai voltar hoje, Jesus não vai voltar o mês que vem, Jesus não vai voltar o ano que vem. O anticristo já está governando? Ele precisa governar 3 anos e meio. Tudo isso aqui acontecer, a apostasia, o aumento da iniquidade e tudo mais. Ou aquele que o detém precisa ser retirado da terra. E eu queria chamar a atenção de vocês a respeito desse ponto aí. Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 6, diz assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado. É outro detalhe também muito importante. Jesus não pode vir, presta atenção, Jesus não pode vir enquanto o Espírito Santo não sair da terra. Tem gente que confunde isso, diz, não, mas ele vai voltar junto, simultaneamente. Não. O Espírito Santo precisa se retirar da terra para poder Jesus vir. E por que isso vai acontecer? Porque em João 16:7, ele diz assim, Jesus fala isso para os discípulos: convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Olha como é interessante isso aqui. Convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. É a mesma situação agora. Para Jesus vir, o Consolador tem que o quê? Se retirar. Porque o reino de Deus é um reino de ordem. Teve o ministério da palavra, teve o ministério da escrita, teve o ministério de Jesus físico, agora nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Tudo na ordem. Então, o que acontecerá quando Jesus vir é que se dará início ao ministério do Jesus glorificado. Por isso que na Bíblia não fala Jesus voltará, só apenas em um caso, e isso é assunto para um outro vídeo que eu vou explicar por que isso. Mas, por que fala sempre vindo? Então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória, etc. e tal. Sempre fala vindo, porque Jesus vai vir de uma forma que ele nunca veio. Jesus já se manifestou através da palavra, né? O verbo era ele. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando Deus verbalizou a primeira vez, ali estava sendo manifesta ali a presença de Jesus pela primeira vez. A segunda vez foi na escrita, quando foi escrito,
A palavra já era a manifestação de Jesus também. Por isso que Jesus diz, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, lá eu estarei. Lá como? Não só em espírito, mas através da palavra, da Bíblia. A Bíblia é Jesus, a Bíblia é uma das manifestações de Jesus. E a terceira, no caso, é a manifestação do Espírito Santo. Lá no dia de Pentecoste, ele voltou. Naquele dia ali, ele voltou em espírito e está conosco até a consumação dos séculos. É isso que a Bíblia está mostrando. Então, para Jesus vir, o Espírito Santo tem que se retirar. Assim como para o Espírito Santo vir, Jesus teve que se retirar. Olha que coisa interessante e maravilhosa. É incrível isso, é maravilhoso você compreender isso aqui. É uma coisa sensacional. Bom, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o objetivo desse vídeo, na real, eu queria deixar claro que eu nunca quis gravar vídeo, nada disso. Mas o Espírito Santo tem me tocado para fazer isso. Porque acaba ajudando a pessoa, esclarecendo as pessoas. Esse negócio de ficar falando que Jesus vai voltar hoje, amanhã, depois de amanhã, a qualquer momento Jesus pode voltar, isso não é verdade. E ó, presta atenção, você que é pregador, você que é missionário, você que é evangelista. Eu sou evangelista. Você tem que evangelizar com responsabilidade. Ah, mas eu fui chamado para tocar a trombeta. Amém. Mas toque a trombeta com responsabilidade. Você já parou para pensar o mundo que nós vivemos hoje, o número de pessoas deprimidas, que têm ataques de pânico, que vivem um inferno. Ela não tem um segundo de paz. Aí você vem e fala assim, olha, Jesus pode voltar hoje. O que você acha que essa pessoa sente nessa hora? Lembre-se que Jesus te chamou para ser cuidador das ovelhas, não tocador de terror nas ovelhas. É uma responsabilidade. Então, fala o que está aqui, ó. Fica tirando coisa da cabeça, não. Fala o que está na palavra. A palavra é muito clara aqui. Não vai acontecer a vinda do Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo aqui, não vai acontecer enquanto todas essas coisas não se cumprirem. E tem muitas coisas que não se cumpriu ainda. Por exemplo, a manifestação do anticristo ainda não aconteceu. Lembrando que aqui fala que ele vai se assentar no templo de Deus e vai querer se comportar como se fosse Deus. O templo nem reconstruído está ainda. Como que Jesus vai voltar hoje, pessoal? Como que Jesus vai voltar amanhã? O templo precisa ser reconstruído. Tem muita coisa para acontecer, então tem que ter responsabilidade na hora que for pregar a vinda do Senhor Jesus. É importante que bata nessa tecla todos os dias, tem que falar todos os dias desse assunto, mas com responsabilidade. Não é falando que ele vai voltar hoje, amanhã, a menos que você esteja andando com ele e você morra. Aí ele volta hoje para você. Ele volta hoje para mim, por exemplo. Se eu morrer hoje, ele voltou para mim. Agora, no geral, a profecia não fala isso. A profecia está falando que tem que acontecer tudo isso aqui que eu acabei de falar no vídeo. Então, preste atenção. Você aí que fica perturbado, às vezes fica pensando, poxa, será que Jesus vai voltar semana que vem? Você precisa se consertar. Óbvio. Mas você não precisa ficar apavorado, porque não vai acontecer amanhã, nem o mês que vem, nem o ano que vem, não. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Então, era isso que eu queria falar hoje. Hoje o vídeo vai ficar um pouco mais curto, tá? Não vou me estender muito. Mas eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. O Espírito Santo precisa sair para poder vir. Assim como ele teve que sair, né? Ele teve que subir, que ele fala em João 7,16, ele teve que ir para o Pai para poder o Espírito Santo vir. Agora, é o contrário. O Espírito Santo tem que sair da terra para poder ele vir com grande poder e glória, etc. e tal, e concluir
tudo que foi falado, precisa acontecer tudo. A palavra de Deus não vai deixar nada para trás. Não vai acontecer enquanto não for o tempo certo. Então agora eu vou fazer o que eu quiser. Não, não é isso que eu estou falando não, rapaz. Ainda que Jesus não volte, você pode morrer. A qualquer momento. A qualquer momento nós podemos morrer. Então você tem que estar preparado. Não preocupado, mas preparado. Se você está preocupado é porque você não está bem. Se você está bem, você não precisa ficar preocupado. Na hora que ele vier, amém. Se ele vier te buscar, antes desse dia aqui, desse grande dia, que é o grande dia do Senhor, que ele virá com grande poder e glória, etc., você estando preparado, está tudo bem. Amém? Olha, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha compreendido isso. Guarda isso no teu coração. Não fica apavorado, não. Tem muita gente que fica tocando terror nas pessoas. Vai voltar amanhã. Eu já tive depressão. Eu já tive síndrome do pânico. É um horror. Eu lembro que era um horror. Quando alguém tocava nesse assunto, eu ficava desesperado. Poxa, se ele voltar hoje, eu estou nessa situação, como é que vai ficar e tal? Olha que coisa horrível isso. É horrível falar isso para as pessoas. Então prega a palavra. Prega o que está aqui, pronto, acabou. Já era. Ele não vai voltar hoje, não vai voltar a semana que vem, não vai voltar o mês que vem e não vai voltar o ano que vem. Quem disse isso? A palavra está dizendo. Não tem pastor, não tem bispo, não tem ninguém que vá contra isso aqui e esteja certo. O que está dizendo aqui é o que vai acontecer. Acabou. Se você quiser conferir, está lá. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Lê isso aí que você vai entender exatamente tudo isso que eu falei. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.